E se o mais profundo dessa história é, na verdade, Deus, deixando um ensinamento valioso, um manual para quem está disposto a observar, raciocinar e aprender? Agora, imagine receber sabedoria diretamente de Deus, poder responder qualquer pergunta, resolver qualquer conflito, tomar decisões que ninguém mais conseguiria. Agora imagine usar toda essa sabedoria e mesmo assim cometer um erro capaz de destruir tudo. Essa é a história de um homem considerado o rei mais sábio que já existiu, mas também a história de como até a maior sabedoria do mundo não impediu uma queda. E talvez essa história seja mais atual do que parece, porque ela não fala apenas sobre um rei antigo. Ela fala sobre poder, sobre escolhas e sobre como até as pessoas mais preparadas podem se perder no caminho. A história começa em Israel. Um jovem príncipe está prestes a assumir o trono. Seu nome era Salomão. Ele era filho de um dos reis mais famosos da história, Davi, o homem que derrotou um gigante, o guerreiro que unificou tribos, o líder que transformou Israel em um reino poderoso. Mas assumir o trono depois de um líder assim não era algo simples, porque quando um grande líder desaparece, o que vem depois quase sempre é instabilidade. Israel estava crescendo. O reino precisava de decisões difíceis: guerras, política, justiça, disputas internas, pressões externas. E naquele momento, Salomão sabia de uma coisa: ele não estava preparado. Ele não era um guerreiro lendário como seu pai. Não tinha a mesma experiência, nem o mesmo respeito conquistado no campo de batalha. Mas em vez de tentar parecer forte, ele fez algo diferente. Segundo o relato bíblico, Deus aparece para Salomão em um sonho e faz uma pergunta incomum. Uma pergunta que poucos líderes da história teriam coragem de responder honestamente. Peça o que quiser e eu lhe darei. Pense por um momento. Se alguém fizesse essa pergunta para um rei, o que você acha que ele pediria? Mais poder? Mais exércitos? Mais riqueza? Vitórias garantidas? Vida longa? Qualquer coisa. Mas Salomão pede algo diferente. Ele pede sabedoria. Sabedoria para governar. Sabedoria para julgar. Sabedoria para liderar um povo inteiro. E esse pedido mudaria a história, porque, segundo a narrativa bíblica, Deus responde algo surpreendente. Ele diz que, por Salomão não ter pedido riqueza nem a morte de seus inimigos, ele receberia sabedoria e também riqueza, e também honra, algo que nenhum rei antes dele possuía. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia descreve que Salomão recebeu uma sabedoria extraordinária, algo que rapidamente começou a se espalhar. Pessoas vinham de lugares distantes apenas para ouvir suas decisões. Governantes queriam entender como aquele jovem rei pensava. E foi nesse período que aconteceu um dos julgamentos mais famosos da história. Duas mulheres disputavam o mesmo bebê. Cada uma dizia ser a mãe. Não havia provas, nenhuma testemunha, nenhum registro. A situação parecia impossível de resolver. Então Salomão toma uma decisão chocante. Ele ordena: dividam o bebê ao meio, metade para cada uma. A reação foi imediata. Uma das mulheres aceita. A outra entra em desespero. Ela implora para que a criança seja entregue a outra mulher. Qualquer coisa, desde que o bebê viva. Nesse momento, Salomão entende tudo. A verdadeira mãe era aquela disposta a perder o filho para salvá-lo. A história se espalhou rapidamente, e com ela, a reputação do rei. A sabedoria de Salomão começou a atravessar fronteiras. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu um período de prosperidade incrível. Comércio florescendo, rotas comerciais se expandindo, riquezas entrando no reino. Relatos antigos descrevem algo impressionante. Prata se tornou tão comum em Jerusalém que quase perdeu o valor. Grandes construções começaram a surgir,
palácios, fortificações, cidades estratégicas. Mas a obra mais famosa de todas foi o Templo de Jerusalém, uma construção gigantesca dedicada à adoração. O templo se tornou um símbolo espiritual para todo o povo, algo que representava a identidade, fé, unidade. E com o crescimento da fama de Salomão, visitantes começaram a chegar de todos os lugares. Reis, diplomatas, mercadores, estudiosos, todos queriam ver com os próprios olhos o reino do rei mais sábio do mundo. Entre essas visitas, uma ficou especialmente famosa: a visita da Rainha de Sabá. Ela viajou enormes distâncias, atravessou desertos, trouxe presentes valiosos. Seu objetivo era simples: testar Salomão. Ela queria saber se as histórias eram verdadeiras. Então começou a fazer perguntas difíceis, perguntas complexas, desafios intelectuais. Segundo o relato bíblico, Deus responde todas, sem dificuldade. A rainha ficou impressionada. Ela chegou a dizer que nem metade da grandeza que ouviu falar havia sido suficiente para descrever a realidade. Parecia que nada poderia dar errado, mas foi exatamente nesse momento que algo começou a mudar. Existe um detalhe curioso nessa história. Algo que parece pequeno no começo, mas que com o tempo se tornaria gigantesco. Salomão começou a acumular alianças políticas. Naquela época, reis costumavam selar acordos através de casamentos. Cada casamento representava estabilidade, um tratado, uma garantia de paz, uma forma de evitar guerras. E Salomão fez muitos mesmo. A Bíblia diz que ele teve centenas de esposas e concubinas, um número que parece difícil de imaginar. Mas no mundo antigo, isso era também uma demonstração de poder. Cada esposa representava uma aliança. Cada aliança fortalecia o reino, pelo menos no começo. Mas havia um problema. Muitas dessas mulheres vinham de culturas diferentes e traziam algo junto com elas: suas crenças, suas tradições, seus próprios deuses. Com o passar do tempo, algo começou a mudar. A Bíblia descreve que essas influências começaram a afetar o rei. Altares para outros deuses foram construídos, práticas estranhas entraram no reino. O ambiente espiritual de Israel começou a mudar, e o homem que havia pedido sabedoria divina começou lentamente a se afastar daquilo que o tornou grande. Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Foi gradual, quase imperceptível. Uma decisão pequena, depois outra, até que o caminho já era outro. Esse foi o momento em que o erro começou a se tornar irreversível. O maior plot twist dessa história não é a ascensão de Salomão, é a consequência de suas escolhas. Porque durante sua vida, o reino continuou forte, rico, poderoso, mas as decisões de um líder quase sempre continuam afetando o futuro mesmo depois que ele desaparece. E foi exatamente isso que aconteceu. Após sua morte, o reino que parecia indestrutível se dividiu. Israel foi separado em dois reinos, o norte e o sul. Disputas começaram, instabilidade política, conflitos internos. A unidade construída por gerações simplesmente desapareceu. O reinado mais glorioso de Israel terminou deixando um legado inesperado: divisão. A história de Salomão deixa uma pergunta poderosa: como o homem mais sábio da história pode cometer um erro tão grande? Talvez porque sabedoria não seja apenas saber o que é certo, mas continuar escolhendo o que é certo mesmo quando poder, riqueza e influência começam a mudar tudo ao redor. E talvez por isso essa história tenha atravessado milênios, não como a história de um rei perfeito, mas como a história de um rei humano, um homem brilhante, admirado, respeitado, mas ainda assim humano. E isso levanta uma última pergunta: se até o homem mais sábio da história pôde se perder no próprio sucesso,
O que isso diz sobre todos nós? E aí, é mesmo possível?